Gente, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a solidão de Paulo Guedes, a solidão política de Paulo Guedes, para entender como os governistas embarcaram de vez nessa tentativa capitaneada pela Casa Civil no Congresso Nacional em diversas frentes de cortar impostos sem qualquer contrapartida, não só do diesel, mas também da gasolina e inclusive da energia. O símbolo do embarque dos governistas nisso veio hoje com a assinatura do senador Flávio Bolsonaro. Ele chancelou a PEC, a proposta que circula no Senado, a do senador Carlos Fávaro, que foi apelidada pelo ministro Paulo Guedes como uma PEC kamikaze, dado o impacto brutal que teria sobre o equilíbrio das contas do Brasil. Renata Agostini conversou com integrantes do time do ministro Paulo Guedes e Fernando Nakagawa está aqui para te explicar também por que é que ela é uma PEC kamikaze. Renata, a solidão, se tem uma assinatura que ilustra aí, né, a direção da ala política do governo, dos governistas no Congresso, é a dele, do filho mais velho do presidente, senador Flávio Bolsonaro. Filho mais velho do presidente, vai coordenar a campanha do pai, senador influente, claro, né, pelo laço familiar, acaba carregando o governo junto dele. Vou trazer aqui como bateu isso com o bastidor na equipe econômica e depois relato de integrante do Palácio do Planalto e de gente próxima, Alexandre da Silveira, gente que está junto com o senador Carlos Fávaro nessa operação da PEC dos combustíveis. Primeiro, como bateu na equipe econômica? Susto. Susto, terror e pânico, né? O que está acontecendo? Ontem, quando eles souberam da notícia, o entorno do Paulo Guedes... Só uma pausa, Renata. Se o pessoal do Paulo Guedes não entendeu até agora o que está acontecendo, vamos desenhar. Será que se a gente fizer código Morse... Então, mas tem nuance, eu acho que é importante a gente trazer aqui. Susto por quê? Essa PEC, ela tem 31 subscrições, inclusive de integrantes da base do governo. Agora é diferente quando entra Flávio Bolsonaro em campo, faz toda a diferença. Então, primeiro eles foram entender exatamente por que Flávio estava fazendo esse movimento, se era algo, então, que representava um embarque do governo nessa PEC. Por quê? O governo capitaneou os esforços para apresentar uma PEC na Câmara, porque entendia que a tramitação pela Câmara, com Arthur Lira lá como comandante, ela é facilitada e os termos do texto na Câmara são diferentes. Ela não traz, por exemplo, aquele fundo lá de amortecimento, de equalização. É uma outra história. Pois bem, o que eles ouviram? Que Flávio Bolsonaro chegou a Brasília, havia uma orientação partidária, olha só, Dani, do PL, de Valdemar da Costa Neto, o mesmo partido do presidente. Calma, vamos entender direito, porque aqui, o Flávio Bolsonaro, então, procurado pelo pessoal do Paulo Guedes para entender o que tinha acontecido, explicou o quê? Tinha uma orientação do partido dele, que é o mesmo partido do presidente, que é o PL, de Valdemar da Costa Neto, de apoiar esse texto. Isso fez com que houvesse terror e pânico na equipe econômica? Olha que interessante. Não. E por quê? O entendimento é que, primeiro, a articulação política do governo ainda não parou ali para organizar mesmo para que lado vai. A própria justificativa dada ali por pessoas próximas a Flávio Bolsonaro é de que ele não tinha conhecimento do texto e que ainda não haviam sentado com o próprio presidente Jair Bolsonaro para decidir sobre isso. E aí você pergunta, mas não é possível. Tem essa PEC kamikaze ganhando corpo no Senado. Tem uma PEC que, mesmo que não seja tão danosa na Câmara, ela também não é o que Paulo Guedes quer. O que ele está mirando? Segundo pessoas próximas ao ministro, ele está contando com o tempo da própria política. Por quê? Olha como o 360 é lindo, porque a gente vai fazer conexão com a nossa primeira conversa. O mercado já está sinalizando que vai dar muito problema se a coisa andar desse jeito. Vai ter pressão do dólar, vai ter pressão inflacionária, o Banco Central está avisando. O tempo da política para ali a equipe econômica, para o próprio ministro Paulo Guedes, vai fazer com que muita gente acabe chegando perto do presidente falando, olha, vai dar muito problema se for dessa forma. E a coisa, no final, vai acabar rumando para um texto desidratado, que é o que ele defende. Isso está posto agora? Não, o cenário é ruim. Mas ele está apostando que ele não está solitário nessa disputa, porque as informações vão sendo colocadas aos poucos para o entendimento do presidente. Segundo aspecto, pessoas próximas a Alexandre da Silveira não entendem que esse é um sinal definitivo que o governo embarcou nesse texto. Mas olha que só como nuance na política, mas que isso sinaliza descontentamento de parte importante da base com a política econômica de Paulo Guedes. Paulo Guedes, gente, sério, ministro, deixa eu te ensinar, é 3 rapidinhos, 2 mais espaçados e 3 rapidinhos de novo. SOS isso, Dani?
Exato. Porque é o seguinte, o ministro está com a cabeça a prêmio, né? O Centrão está tentando, de toda forma, primeiro, um tanto quanto demolir a base na qual o Guedes opera e a base na qual o Guedes se comunica com o mercado financeiro. Isso está claro, né? Quando você vem progressivamente avançando para a direção contrária ao que preconiza o ministro da Economia, você está mostrando que o centro decisório do poder neste momento, e é importante dizer que o Congresso atual, nunca um Congresso teve tanto poder quanto o Congresso hoje, em especial o presidente da Câmara, Arthur Lira, o cara monta a pauta e coloca projetos que vão ali para todo lado e vai fazendo, e está fazendo e está saindo tudo. Tem esse descontentamento que é declarado da ala política, agora também tem, Naca, e aí vai ficar interessante, né? O mercado vai começar a ter que fazer uma escolha de olho no futuro, que é como ele opera, né? Nunca só com um olho no dia de hoje, mas em especial no que vem amanhã e daqui, no caso do Brasil, daqui 10 meses, quando houver ali o resultado da eleição e uma eventual troca ou continuidade de guarda do governo, vai começar a precificar se essa estrutura que está aí oferece mais risco do que uma eventual alternativa que se mostre viável, né, Naca? O que eu tenho ouvido, Dani, sobre isso, sobre o desenrolar do cenário político, é que há riscos nas principais candidaturas que estão ali postas, pré-candidaturas atualmente, mas há uma parte do mercado que não é mais desprezível, que encara uma eventual volta do governo Lula como algo melhor, ou, dependendo da posição política dessa pessoa, menos pior do que a continuidade do atual governo em termos econômicos, porque é uma eventual volta de um governo como o de Lula, com alguns nomes mais da ala política, como foi o primeiro governo Lula, por exemplo, poderiam trazer mais previsibilidade. Agora, o resumo dessa história toda que a gente está trazendo aqui com a Renata e contigo, Dani, eu acho que é uma carta, hoje, na verdade, o mercado financeiro só fala nela, é uma carta escrita por Daniel Leiksering, que é economista-chefe do Verde Asset Management, uma grande gestora de recursos aqui de São Paulo. A carta diz, o título da carta é Terraplanismo Econômico. A proposta de eliminar, estou lendo um trecho da carta, aos acionistas, aos cotistas desse fundo. A proposta de eliminar impostos sobre os combustíveis é um desvario completo e não resiste a um minuto de considerações sobre sua qualidade ou conveniência. O governo Bolsonaro chega ao fim de maneira praticamente indistinguível do modelo Dilma do ponto de vista econômico. Essa percepção que está nesta carta, assinada pelo economista-chefe do Verde Asset Management, resume muito a percepção do mundo econômico. Apesar do esforço do ministro Paulo Guedes de se mostrar contra essas iniciativas ou esse voluntarismo político para tentar resolver um problema de preços com a política fiscal, apesar deste esforço, que é preciso ser reconhecido, o mercado financeiro não tem tido ali uma posição, uma avaliação muito otimista ou positiva do ministro da Economia, Dani. A gente vai ver aí exatamente agora praticamente parece que o mercado está entre perdas e danos, né? Assim, olhando um pouco para o cenário político. Naca, obrigada, Renata, já voltamos.